Pix é do Bolsonaro, o Banco Master é do Lula. Daniel Vorcaro pagou pelo menos 50 milhões de reais para a produção do filme de Jair Bolsonaro a pedido do seu filho Flávio Bolsonaro. Áudios vazados mostram, inclusive, que o Flávio Bolsonaro cobrava o Daniel Vorcaro e demonstrava solidariedade em relação à sua prisão, em relação ao processo que avançava contra o banqueiro pilar de um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. Então, se impactar alguém, vai impactar esse atual governo. Da história do Brasil. Dá uma olhada no áudio aqui junto comigo. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. Bom, aqui a gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, não? Então você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso. E fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote no Jim Caviezel, no Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter feito elevado a menos um aí, cara. Então se você puder me dar um toque, uma posição ainda, né? Porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta pra pagar esse mês, e mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Boa noite. Olá, boa noite. A Polícia Federal investiga o senador Ciro Nogueira no escândalo do Banco Master. Flávio Bolsonaro é corrupto, bandido, está envolvido no escândalo do Banco Master. A gente sempre avisou que Flávio Bolsonaro não pedia a prisão de Alexandre de Moraes, não pedia a prisão de Dias Toffoli, porque ele também estava envolvido. Primeiro, foi com a operação daquele que era cotado para ser o vice do Flávio Bolsonaro, segundo o próprio Flávio Bolsonaro, que era o senador Ciro Nogueira. Banco Master. Afirma que o parlamentar recebia propina de Daniel Vorcaro. 500 mil reais por mês. Lista O Flávio Bolsonaro, que era o senador Ciro Nogueira. Agora, a interceptação do telefone de Daniel Vorcaro, feita pela Polícia Federal, mostra não só o áudio do Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro pro Vorcaro, mas também o Vorcaro mandando 10 milhões de dólares, mais de 50 milhões de reais, a pedido do Flávio Bolsonaro para produzir esse filme de Jair Bolsonaro. E para finalizar, 500 mil reais por mês. lista outras vantagens econômicas pagas pelo banqueiro. Voos privados, viagens internacionais e despesas no hotel de luxo. Bolsonaro. E para finalizar, no dia 15 de novembro de 2025, quando já estavam estourando as operações contra o Banco Master, Flávio Bolsonaro manda a seguinte mensagem para Daniel Vorcaro: irmão, estou e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente. Só Mais e despesas no hotel de luxo em Nova York. estou e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz. Abraços. Ou seja, quando já tinha estourado o escândalo, quando todo mundo já sabia que Vorcaro era bandido, o que o Flávio diz? Que sempre esteve e que sempre estará. Luxo em Nova York. A PF diz que, em troca, Ciro Nogueira atuava no Senado em favor dos interesses privados de Vorcaro. Quando já tinha estourado o escândalo, quando todo mundo já sabia que Vorcaro era bandido, o que o Flávio diz? Que sempre esteve e que sempre estará com Daniel Vorcaro. E dizendo, independentemente de qualquer coisa, ou seja, independentemente de você atrasar os nossos pagamentos ou não atrasar, ele estaria com Daniel Vorcaro. Flávio Bolsonaro é um bandido. Acertou, miserável.